Livro dos Juízes, capítulo 14, versículo 1 ao versículo de número 9. Eu vou ler, os irmãos acompanharão. Nos diz assim o texto: Desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vais tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele os rasgou, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes o mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Irmãos, nesta manhã eu quero meditar, trazer uma mensagem para as nossas vidas acerca desse texto que nós acabamos de ler, sobre o seguinte tema: o perigo das más escolhas. O perigo das más escolhas. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, podemos ver um homem que brincou com o pecado. E em vários momentos da sua vida ele poderia ter voltado atrás, mas a cada dia Sansão, podemos ver, se você continuar no capítulo 15, o capítulo 16, você vai ver que cada vez mais Sansão se afundava no pecado e cada vez mais tendo uma vida pecaminosa. Sansão, mesmo sendo um escolhido de Deus, brincou com as coisas de Deus e brincou com o próprio Deus. E os resultados nós sabemos que foram desastrosos. Como nós podemos ver aqui a partir do capítulo 13, se você for ver, até o 16, podemos ver alguns fatos desastrosos sobre a vida de Sansão. Como nós lemos aqui, Sansão desce a Tina e casa com uma mulher estranha. Depois mata um leão e, ao voltar, toca num cadáver. Depois bebe vinho. Depois se torna um mulherengo, um devasso. Se torna um homem egoísta. E Sansão está sempre lutando pelos seus interesses
e nunca pelos interesses de Israel. Depois se apaixona por uma prostituta, depois por Dalila, que esta descobre com astúcia o seu segredo. Então Sansão é preso pelos filisteus, vira um palhaço nas mãos dos filisteus, é motivo de chacota entre os inimigos de Israel, tem os seus olhos vazados, fica cego e finalmente morre juntamente com os seus inimigos. E podemos olhar assim, que tragédia! Um homem que foi escolhido para ser o libertador de Israel, ter toda esta trajetória de vida. Porque Sansão brincou demais com o pecado. Teve uma vida totalmente, em alguns momentos, fora dos planos de Deus. Sansão era um homem que não controlava os seus próprios instintos e terminou morto junto com os filisteus. Triste recompensa, um fim desastroso para um servo de Deus. E quando Deus mostra a sua mãe, que era estéril, Deus faz algumas recomendações para os seus pais de como Sansão deveria se portar como um juiz que seria ali em Israel. Volte um pouco aí no capítulo 13, veja aí o que a recomendação o que Deus fala para a mãe de Sansão. Capítulo 13, versículo 1 ao versículo 6. Eu vou ler, os irmãos acompanham, que diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, sua aparência é semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Então, amados irmãos, podemos ver aqui que algumas recomendações: não beber vinho ou bebida forte, não comer comida imunda, não raspar o cabelo, ser um nazireu de Deus, consagrado a Deus. Assim foram as recomendações para a mãe de Sansão, para que pudessem assim livrar Israel das mãos dos filisteus. Amados irmãos, a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz que muitas coisas que o povo de Israel cometeu no passado de forma errada, ficou escrito para nós como ensino.
para que, como povo de Deus, não venhamos praticar as mesmas coisas vergonhosas que eles praticaram. Então, amados irmãos, às vezes nós temos aqui, como este de Sansão, nas Escrituras Sagradas, um exemplo negativo, mas que pode trazer para os nossos dias, para as nossas vidas, ou seja, ensinos positivos para que nós não venhamos praticar os mesmos males que eles cometeram ou erraram no passado da mesma forma. Há pessoas que às vezes entendem errado, pegam esses erros aqui de homens do passado que viveram, às vezes, tropeçaram, viveram uma vida promíscua, como foi de Sansão, e querem aplicar para os seus dias, mas Deus perdoou a Sansão, Deus nos permitiu a Sansão? Permitiu, tudo tem a permissão de Deus, mas nós vamos ver que toda a vida de Sansão, Deus ainda foi misericordioso com a vida dele, mas ele sofreu amargamente, deixando de desfrutar muitas coisas belas que Deus tinha para ele como um escolhido e um libertador de Israel. Então, quais foram, amados irmãos, as escolhas erradas? Quais foram os erros que Sansão cometeu e que nós, como povo de Deus, não devemos cometer e aplicar para as nossas vidas? Em primeiro lugar, primeiro erro, Sansão escolheu andar sozinho. Sansão escolheu andar sozinho. Esse é um erro que nunca podemos cometer em nossas vidas. Há pessoas que escolhem andar sozinhas. São pessoas que são isoladas. E geralmente as pessoas que tomam essa decisão estão querendo fazer algo contrário, porque o homem não foi feito para andar de forma isolada, sozinho. Sansão escolheu andar sozinho. Isso é um grande risco. Ele se isolou até dos seus pais. Ele não compartilhava os conflitos com seus próprios pais, mas também não compartilhava as vitórias com seus próprios pais. Ele não compartilhava as suas vitórias com ninguém. E quando escolhemos andar sozinho, estamos colocando, vez por outra, a nossa vida em risco. E aqui, amados irmãos, fica uma aplicação para as nossas vidas. Existem pessoas que não fazem amigos, que não se comunicam com as pessoas, não constroem relacionamentos, não trocam ideias com ninguém, não se relacionam. E por que dizer também, não dizer também na igreja? Existem pessoas, amados irmãos, que estão na igreja, que entram mudos na igreja e saem mudos, não dão a palavra com seu irmão ou com a sua irmã, não se relacionam, não constroem amizades ou relacionamentos, não trocam ideias, preferem viverem isoladas. Às vezes essas pessoas acham que estão tendo um comportamento sábio, mas estão erradas. Quando alguém decide caminhar sozinhos, está perdendo. Quando alguém caminha com os outros, a recompensa será maior.
Lá em Eclesiastes 4, versículo 9 em diante, disse: é bom nós serem dois, porque se o solitário cair, não haverá quem o levante. Mas aquele que fazer amigos, receberá ajuda e aquele o levantará. Existem situações, amados irmãos, em que nós precisamos de alguém para nos ajudar. Seja ajuda pouca ou muita, nós sempre precisaremos uns dos outros. Por isso, é um erro se isolar. E para aqueles que se isolam, escolhem uma vida isolada dos outros, a palavra de Deus nos dá um conselho muito bom. Tem pessoas que acham que isso eles estão agindo com sabedoria. Mas a Bíblia diz que a pessoa que se isola, não busca relacionamentos, não se comunica, não trocam ideias, não fazem amizades, elas podem até achar que estão sendo sábias, mas estão agindo como tolas. Abram comigo aí, livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 18. Não desmarquem o texto lá de Juízes 14. Provérbios 18, o versículo 1. Veja o que é que diz. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário busca apenas o seu próprio interesse. Está se levantando contra a verdadeira sabedoria. Tem pessoas que se isolam, né? Pessoas até inteligentes. Pessoas que têm uma inteligência boa. Mas devemos saber, amados irmãos, que inteligência é uma coisa, sabedoria é outra coisa totalmente diferente. Eu posso ser uma pessoa inteligente e não estar usando minha inteligência com sabedoria. Então, amados, quem se isola está se levantando contra a verdadeira sabedoria. Então não caiamos nesse erro, amados irmãos, de querer nos isolarmos, achando que isto é a sabedoria, eu sou inteligente, eu sou o máximo, eu vou cuidar só da minha vida e o resto que se acabe. Não, nós sabemos que há pessoas que muitas vezes nós levantamos a mão, oferecemos ajuda e tem pessoas que não querem. Há pessoas que são aconselhadas e não ouvem os seus conselhos. E o que é que você vai fazer? Você vai se calar, mas mesmo assim, na hora que ela precisar, você tem que estar pronto para ajudá-la. Então, amados, não caiamos nesse erro, como foi o erro de Sansão. Escolheu andar sozinho. Mas o segundo erro que Sansão cometeu, que nós não devemos cometer. Sansão perdeu a capacidade de ouvir. Alguém já disse, e é uma coisa mais certa que nós podemos aplicar para as nossas vidas. O erro que mais dói é aquele sobre o qual nós fomos alertados. Dói ou não dói? Quando você é alertado por uma coisa, você não dá ouvido e lá na frente você sofre as consequências. É o erro que mais dói. E você vai lembrar, bem que eu ouvi, bem que o fulano me falou que eu não deveria ter feito isso. Fui alertado tantas vezes e isso dói cada vez mais. E os pais, quando dizem aos filhos, meu filho ou minha filha, não se casem com fulano de tal. E a moça ou o rapaz dizem, não pai, eu quero.
Depois vai colher as consequências da sua desobediência. Eu ouvi sempre da minha mãe que ela me dizia: meu filho, aprenda uma coisa. Olha, filho ou filha que não obedece a pai e a mãe, dificilmente viverão felizes. Isso é uma verdade, amados. É um mandamento de Deus. Honrar pai e mãe, para que te vá bem e se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E esse ensinamento que minha mãe passou para mim, eu nunca esqueci. Nunca conheci um filho ou uma filha desobediente aos pais que conseguiram viver totalmente felizes. A Bíblia diz que Sansão, aqui no capítulo 14, versículo 1, viu uma mulher em Tina, terra dos filisteus, e quando chegou para os seus pais, disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-a por mulher. E qual foi a resposta dos seus pais? Os seus pais disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela é que me agrada aos meus olhos. Irmãos, a exemplo do pai de Sansão, a quem ele deveria ter ouvido. Vamos começar aqui, amados irmãos, há tantas pessoas que são alertadas pelos seus pais, muitas vezes pelos seus amigos, por outras pessoas, e continuam dando as mesmas, podemos dizer assim, as mesmas cabeçadas, porque nunca aprendem a ouvir os mais velhos. Quantas pessoas da igreja que às vezes os pastores mostram, aconselham biblicamente, porque o pastor não pode intervir na vida de ninguém, mas apenas ele mostra a verdade, aconselha no que deve seguir, pautado na palavra de Deus. E pessoas às vezes não ouvem esses conselhos que são bíblicos, e as pessoas continuam, e lá na frente sofrem as consequências. E por que também não dizer tantos líderes que não ouvem outros líderes que Deus coloca no seu caminho, e só a palavra desses líderes é que prevalece? Porque líderes também podem errar. Sansão era um líder. Ele foi levantado para ser um libertador de Israel. Ele poderia ter ouvido a seus pais. Pessoas que estão na igreja, muitas vezes não respeitam nem os cabelos brancos de tantos. Pessoas que podem dar seus conselhos bons. Líderes também que podem aconselhar outros líderes, mas tem muitos líderes que não aprenderam a ouvir, a receber conselho uns dos outros. Sansão foi escolhido para ser o libertador de Israel e não deu ouvido ao líder que Deus lhe deu. Quem foi o líder que Deus lhe deu naquele momento? Os seus próprios pais. Mas Sansão não ouviu. Irmãos, nós devemos muitas vezes respeitar. Pare pelo menos para ouvir conselhos que pessoas mais velhas, mais idosas nos dão, líderes mais experimentados nos dão.
Há líderes que se isolam e apenas a verdade dele é que prevalecem. Pessoas que não sabem ouvir. Fujamos, amados irmãos, deste erro, deste pecado, daquilo que nos afasta do Espírito Santo de Deus. Porque Sansão, se você for olhar, muitas vezes ele usou o poder que Deus lhe deu apenas para as suas conquistas externas, para a sua satisfação pessoal, e nós podemos correr esse risco de Deus estar nos abençoando e apenas estarmos usando essas maravilhas, essas bênçãos, apenas para a nossa satisfação pessoal. Uma coisa que Sansão não fez, só fez isso lá no final da sua vida, foi quando ele parou, que estava cego, servindo de chacota para os filisteus. Ele não usou o poder de Deus para as conquistas internas. Sabe o quê? Vencer seus maiores inimigos. Ele venceu os externos, mas ele não conseguiu vencer o seu maior inimigo, que eram os seus desejos internos, que eram contrários à vontade de Deus. Fervilhava dentro de Sansão. Irmãos, há momentos que nós devemos usar o poder de Deus, não é apenas para as coisas externas, não, para as nossas conquistas, não. É para vencermos o nosso maior inimigo. Sabe quem é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos. Temos uma velha natureza habitando dentro de nós. Temos que lutar contra ela mesmo, contra nós mesmos, porque nós somos pecadores, mas somos pecadores remidos e lavados pelo sangue de Jesus. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos mortificar a nossa velha natureza terrena. É ordem do Espírito Santo. E Sansão não lutou com essa guerra interna que havia dentro dele. Quando deixamos o pecado nos dominar, o pecado nos transformará em tolos e vamos servir apenas de chacota para os inimigos. Sansão nasceu para brilhar como nazireu, mas em muitos momentos da sua vida tornou-se como um palhaço nas mãos dos inimigos ferozes de Israel, os filisteus. Então, amados, segundo o erro de Sansão, foi que ele perdeu a capacidade de ouvir as pessoas, principalmente aqueles que estavam ao seu lado, lhe apoiando e sempre queria o bem para a sua vida. Mas também, amados irmãos, em terceiro lugar, terceiro erro, é que Sansão foi um homem escolhido para ser consagrado ao Senhor e se comportava como um ímpio. Ele foi escolhido para ser consagrado ao Senhor e se comportava como um ímpio. Tinha uma péssima reputação. Seus atos, seu modo de vida estava longe do ideal que Deus havia traçado para ele. Apesar de ter sido consagrado desde o ventre, Sansão não demonstrava nenhuma transformação na sua vida. E nunca nos esqueçamos, amados irmãos, que conversão significa transformação operada pelo Espírito Santo em nossas vidas, de dentro para fora.
E a partir da nossa conversão, quando somos verdadeiramente convertidos, Deus começa a trabalhar em nossas vidas e as mudanças refletirão no nosso exterior. E Sansão agiu de modo diferente. Sansão desconsiderou a palavra de Deus e se afastou mais e mais dos propósitos divinos. Seus pais disseram: não tem tantas moças aí no arraial, aqui entre 3 irmãos, por que tu vai escolher principalmente uma dentre os filisteus, aqueles incircuncisos do coração, Sansão? Porque a palavra de Deus dizia que os filhos de Israel tinham que se casarem com aquele mesmo povo ali que tinha uma aliança com o próprio Deus. Então, amados, Sansão não era submisso a Deus, não seguiu as orientações de Deus. Ele deveria ter usado os dons que Deus lhe concedeu para libertar o povo de Deus, mas de modo egoísta. Ele viveu mais para si e mais para os seus desejos carnais. Tomou um caminho independente de Deus. Como eu falei lá no início, se ele não obedecia aos seus próprios pais, quem ele iria mais respeitar? E aqui, amados, é uma verdade profunda. Sansão nunca soube o que é o verdadeiro significado da palavra submissão. É estar sob o domínio de alguém, debaixo da mão poderosa de alguém. É ouvir a palavra desse que está superior, acima dele, e colocar em prática, porque sempre será o melhor para as nossas vidas. E isso, no sentido espiritual, aplica-se à palavra de Deus para as nossas vidas. Ser submisso é ouvirmos a voz de Deus e dizer: Senhor, que queres que eu faça? Mas muitas vezes nós ouvimos estas verdades, ouvimos a palavra de Deus e não dizemos: não seja feita a tua vontade, Senhor, mas é que a minha vontade prevaleça. Então, Sansão, amados, ele foi escolhido para ser consagrado, mas ele se comportava como um ímpio que não conhecia a Deus. E podemos ver isso, amados irmãos, nos nossos dias também, hoje. Ou não? Não vamos dizer que A ou B. Quantas pessoas, amados irmãos, que estão na igreja, como nós vemos, que estão com a Bíblia debaixo dos braços, vão para a igreja, têm o prazer de ouvir a palavra de Deus, mas se comportam lá fora como ímpios. É um modo de vida na igreja e outro lá fora. Há pessoas que têm 2 guarda-roupas, um é para vir para a igreja e outro é para lá para o mundo. Amados, Deus nos chamou para sermos consagrados a Ele. Temos que ser submissos àquilo que Deus nos ensina. Mas também há um quarto erro que Sansão cometeu que nós não devemos cometer. É que Sansão não orava a Deus. Você vê aqui algum texto aqui ele orando a Deus? Apenas ele invoca a Deus quando? Quando ele está lá no final, humilhado, cego, zombado pelos filisteus.
Mas em outra parte aqui você não vê ele orando a Deus. E a Bíblia diz: orai, vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos uma natureza ainda pecaminosa. É recomendação de Jesus, amados. Vigiem, estejam alertas, estejam clamando ao vosso Pai, para que vocês não entrem em tentação. Porque a tentação, sem a graça de Deus, pode vir na sua vida, mesmo você orando, mas você, quando ora, Deus vai derramar graça sobre você e vai lhe dar força para resistir. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge. Então, amados, Sansão, nós não vemos ele orando o suficiente para obedecer à palavra de Deus, para entender os propósitos divinos, principalmente para o seu casamento. Temos que aprender uma coisa: Deus precisa ser buscado em primeiro lugar, principalmente na área familiar. Se eu boto Deus em segundo lugar e a minha família à frente de Deus, eu estou desonrando a Deus. Em tudo na nossa vida, Deus tem que vir em primeiro lugar. Na minha família, no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, lá no meu trabalho, na igreja, Deus quem tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Aí sim, depois de Deus, vem a família. Porque uma família mal estruturada é um perigo. Sansão se entregou a uma mulher que estava longe de Deus. Se agradou da filha dos filisteus, mulher idólatra e fora do povo de Deus. Sansão desonrou seus pais. Ele poderia ter escolhido dentre várias mulheres do meio do povo de Deus, mas preferiu desobedecer aos seus pais. E aqui vem uma palavra para nós que somos filhos. Meus pais já partiram, Deus a levou para a eternidade, mas fica um alerta aqui para os pais e também para os filhos, principalmente para os filhos. Deus usa os pais para livrar os filhos da cilada do inimigo. Vou repetir. Deus usa os pais para livrar os filhos das ciladas do inimigo. Mas tem filhos que continuam rebeldes e provarão amargamente depois, por não terem dado crédito à orientação dos seus pais, vindo da palavra de Deus. Então, em quarto lugar, quarto erro de Sansão, ele não orava a Deus. Era aquele homem que tudo quanto dava na telha ele fazia. Não importava as consequências. Em quinto lugar, o quinto erro: falta de consagração na vida de Sansão. Sansão foi a Gaza, viu uma prostituta ali, coabitou com ela, se entregou ao pecado da prostituição,
que é um dos maiores pecados que tem levado pessoas à derrota, a perder a paz, a alegria, a fé e até as suas famílias. E eu vou fazer uma aplicação aqui para a vida da igreja. Quantos líderes, quantos cristãos hoje não são derrotados pela prostituição, pela lascívia, pelo adultério, a fornicação? Muitas vezes não praticam, não chegam nem a consumar o álcool, mas de pensamento já estão se prostituindo, adulterando com desejo lascivo em suas mentes. E por que não dizer tantos que muitas vezes a igreja fica surpresa de pastores, líderes, homens, mulheres dentro da igreja que estão se envolvendo com o homossexualismo e o lesbianismo. Hoje tem até pastores e pastoras lésbicas, né, e homossexuais. Sansão caiu nesta também. E olha que Sansão lá não tinha os computadores da vida hoje, não tinha os celulares de hoje, não tinha as redes sociais, para nos mostrar que o pecado está dentro de nós. Não levou a sério as advertências de Deus. Lá em Juízes 16:15, diz assim: então ela, ou seja, Dalila, lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. 3 vezes Sansão tentando, achando que iria tentar enganar Dalila com a sua astúcia sem a graça de Deus. Mas em Juízes 16:16 diz que Dalila o importunava todos os dias. Sabe o que é isso, amados? Se você alimentar o pecado, ele vai lhe importunar todos os dias até ser consumado o ato. Se você não cortar pela raiz, o pecado vai ficar lá na sua mente lhe martelando. Mas eu vi aquilo ontem, aquilo é bom para a minha mente. Vou lá de novo, vou ver uma coisa bem decente na internet lá. Ficar alimentando. Rapaz, não tem problema nenhum não. Aí você vai, fica lhe importunando até um dia você consumar o ato. Assim fez Dalila com Sansão. Importunava Sansão todos os dias. E Sansão não deu advertência, aquilo que Deus lhes recomendou. E passou a dar importância mais ao inimigo do que às advertências de Deus. E veja bem a consequência, o que Deus fez com Sansão. Sansão foi traído por Dalila quando ela relatou o significado do seu enigma para os filisteus. Está lá em Juízes 16:17. Depois foi traído por Dalila, A Bíblia diz que Sansão não deu importância às advertências. Como eu falei lá no início, quantas pessoas hoje têm ouvido a palavra de Deus, ouvem mensagens e mais mensagens, sermões e mais sermões, estudos e mais estudos, são advertidos em várias áreas da situação que está vivendo, e mesmo assim não tem dado o devido valor às advertências que o Senhor lhes tem colocado.
O pastor, o pregador, o professor, qualquer um que ensina a palavra de Deus ou prega a palavra de Deus, não tem o poder de saber como é que está a minha vida ou a sua vida. Apenas Deus mostra a palavra para ser pregada, e esta, quando pregada, nós temos que estar atento ao que a palavra de Deus nos ensina. Eu não tenho poder de saber o que está acontecendo na vida de cada um aqui, que estão me ouvindo, e também os irmãos não têm a capacidade de saber o que está acontecendo na minha vida. Mas essa palavra é para mim e para todos os ouvintes. E o Senhor, amados irmãos, Ele muitas vezes permite isso, para que nós venhamos enxergar, para que depois de advertidos, nós não venhamos dizer que não sabíamos de nada. Sansão foi ignorante e tem muita gente assim hoje, pecando porque quer, pecando porque já sabem que é pecado. Fazem distinção entre pecado pequeno e pecado grande. Mas para Deus, todos são pecados. Sansão não se consagrou a Deus. Mas em último lugar, Sansão tornou-se palhaço nas mãos dos filisteus. Aí em Juízes 16:25, diz assim: alegrando-se-lhes o coração, ou seja, os filisteus, disseram: manda vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Às vezes nos filmes, né? Fala de Sansão, só mostra a força que Sansão recebeu da parte de Deus, mas não mostra essa parte. Sansão serviu de palhaço, de chacota para os filisteus. E é isso quando um crente não se torna sal e luz na terra. Ele só serve para ser pisado pelos homens, só serve de chacota. Eu vou ser crente como você? Deus me livre. Eu prefiro estar como estou. Vou continuar a minha vida desse jeito. Para ser crente igual a você? Quero não. Deixa eu viver da vida do jeito que eu estou vivendo. Já ouviu alguém dizer isso ou não? Com crentes? Já ou não? Eu já ouvi. E fiquei muito triste. Não fiquei alegre não, irmãos. Não se alegre com a desgraça dos outros, não. Porque Provérbios diz que nós não devemos se alegrar com a queda de ninguém. Porque está envergonhando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sansão serviu de chacota e diversão para os seus inimigos. Quando deixamos o pecado nos dominar, nos tornamos palhaços nas mãos de Satanás e do mundo. Acabamos nos tornando como motivo de zombaria e diversão para os nossos inimigos. Quando nós damos brecha para o pecado entrar em nossas vidas, acabamos como Sansão. Quando Sansão tinha o Senhor por perto, era forte, poderoso, mas quando Deus se afastou dele, ele se tornou um palhaço do pecado. Assim somos nós.
Às vezes, amados irmãos, há pessoas que pensam que Deus vai suportar todo tipo de pecado nas nossas vidas e não vai se afastar de nós com a sua graça. Se fala tanto em eleição e o povo está levando isso na brincadeira. Eu sou um eleito, eu posso fazer o que eu quiser. Quem disse isso, que a palavra de Deus diz isso? Quem é eleito de Deus, ele vai buscar consagração, ele leva a sério as advertências de Deus, ele não vive brincando com as advertências de Deus, ele leva a sério, ele busca viver para agradar ao seu Senhor. Há muitas pessoas que estão entendendo errado. Os eleitos de Deus perseverarão até o fim, porque Deus vai derramar graça sobre a vida deles, porque estão vendo a luta diária que eles estão tendo contra o pecado, para mortificar, para dizer não, para rejeitar as tentações, sua vida de oração aos pés do Senhor, para poder resistir ao inimigo e às tentações do mundo. Abra um texto aí. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 15. Segundo o livro das Crônicas, 15. Versículo 1 e o versículo 2. Ouça o que o Espírito Santo vai nos mostrar hoje. Segundo o livro das Crônicas 15, versículo 1 e o versículo 2. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, olha só, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. É o Espírito Santo, amados irmãos, que está dizendo. Tem tantas pessoas brincando de pecar, de achar que Deus não está levando em conta. Mas talvez essas pessoas já estão tão afastadas de Deus já, que Deus já entregou a sua própria devassidão. Afrontando a Deus, achando que Deus não está vendo, assim como fez Sansão. Temos que tomar cuidado, pois quando o Espírito Santo de Deus se afasta de nossas vidas, o pecado tem lugar para nos dominar e dele nos tornamos escravos. Aí você pode estar dizendo: pastor, mas o Espírito Santo não habita dentro de nós como um selo? E como é que ele vai nos deixar? E para estes que vivem zombando, vivendo no pecado, talvez pensam que o Espírito Santo está selado dentro deles ou delas, mas nunca foram selados verdadeiramente com o Espírito Santo. Eu não sei, mas dá para ficar uma interrogação muito grande. Porque, amados, um crente verdadeiro, selado pelo Espírito Santo, e como eu costumo dizer, não estou pregando perfeccionismo, impecabilidade não. O crente, ele peca, mas ele não tem prazer em pecar. Ele peca por acidente, não por prazer. Agora a pessoa advertida várias vezes com o seu pecado e continua tendo prazer naquilo ali em pecado, é de se estranhar. O crente, quando peca,
Primeira coisa que ele perde é a paz de espírito. Ele fica inquieto. Enquanto ele não confessar, se dobrar ante o senhorinho de Jesus, enquanto ele não deixar se arrepender, ele não vai voltar a ter paz do Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que habita dentro dele ou dela está entristecido. E o Espírito Santo está condenando todos os dias aquele pecado. Condena, até um dia ele não suportar tanta angústia, tanta tristeza que está dentro dele, e ele vai se prostrar aos pés do Senhor e se render ao Senhor. Mas crente que vive anos e mais anos, toda a sua vida, no pecado, na promiscuidade, no adultério, no relaxamento, na falta de compromisso com Deus, falta de consagração a Deus, é de suspeitar. Nós não sabemos, mas apenas Deus sabe. Então, amados, eu quero finalizar dizendo o seguinte: quais são as metas de Deus como cristãos, para nós cristãos, na nossa vida? Primeiro, nós nascemos com um chamado específico para sermos instrumentos nas mãos de Deus, santos no mundo pecaminoso. Você quer ver a verdadeira eleição de Deus qual é? Abram aí Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios 1:4. Diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então o eleito de Deus, ele entende isso. Ele foi chamado por Deus, ele é um eleito de Deus, ele entende que foi antes da fundação do mundo. Se não, Deus não tivesse escolhido, ele não escolheria Deus, e ele se sente o quê? Grato a Deus, e vai viver sua vida vivendo sempre em santidade e buscando ser sempre irrepreensível. Então, a primeira meta de Deus para as nossas vidas como cristãos: nascemos com um chamado específico, nascemos do alto, para sermos instrumentos nas mãos de Deus, santos no mundo pecaminoso. Segundo, precisamos crer que o namoro com as dalilas da vida, com as coisas do mundo, são totalmente prejudiciais à nossa vida espiritual. Não tem como deixar de falar desse texto, amados. A Bíblia diz, lá em Tiago 4, versículo 4, todos aqueles que querem ser amigos do mundo são infiéis, adúlteros espirituais, são inimigos de Deus. Deus tem ciúme do seu povo, um ciúme santo, zeloso. Não podemos deixar de trazer essa palavra. Não podemos brincar com a tentação. Sabe por quê? Provérbios 6, 27 e 28, sabe o que diz? Tomará alguém fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? Você já ouviu alguém pegar fogo e não queimar a sua roupa? Ou andará sobre as brasas, sem se queimar os seus pés? Você já viu alguém andar sobre as brasas e não queimar os pés? Assim são todos aqueles que brincam com a tentação, quando estão sendo tentados. Vai se queimar.
vai cair. Não somos capazes de brincar com a tentação sem cair em pecado. Sansão pensou que isso era possível, mas ele caiu. A Bíblia adverte: tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Temos inimigos ao nosso derredor, querendo a todo instante nos afastar da vontade de Deus. Mas muitos estão brincando com as coisas que deveriam estar levando a sério. E aprendamos uma coisa, amados: por mais sedutores e aparentemente inofensivos nossos relacionamentos fora dos princípios de Cristo devem ser evitados. E finalizo dizendo o seguinte: não podemos brincar com a tentação. Temos que menosprezá-la. Por isso, a melhor coisa é o que Paulo recomendou a Timóteo e o que José do Egito também fez: fuja da tentação. Não fique, senão você vai cair. Corra. E aprendemos com Sansão que todos nós, por melhores que possamos pensar que somos, por mais fortes fisicamente que sejamos, ou por mais autoconfiantes que pensamos ser, a verdade é que somos frágeis, impotentes, diante das tentações, sem a graça de Deus em nossas vidas. Por isso, amados, que a nossa mensagem nesta manhã foi esta: que devemos evitar os mesmos erros que Sansão cometeu. Vou voltar. Primeiro, Sansão escolheu andar sozinho. Há pessoas que buscam viver isoladas, não se abrem com ninguém, querem viver no seu isolamento e depois cairão em trevas profundas, achando que isto estão sendo sábios. Mas como nós vimos lá em Provérbios 18:1, eles estão indo contra a verdadeira sabedoria. O cristão foi chamado para viver em comunidade. Segundo, perdeu a capacidade de ouvir. Terceiro, foi escolhido para ser consagrado ao Senhor e se comportava como ímpio. Quarto, nós vimos que Sansão não orava a Deus, não levou a sério o seu chamado, não levou a sério as advertências de Deus, e no final da sua vida ele se tornou caso de diversão nas mãos dos inimigos. Então, amados, nós devemos ter cuidado. Devemos estar pedindo sabedoria a Deus e fazer as escolhas acertadas para as nossas vidas. E como os pais, nós devemos estar transmitindo tudo isto para os nossos filhos. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.